Olá, gente bonita e cheirosa da segunda série do ensino médio. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, nossos estudantes, nossos professores, professoras, funcionários da rede estadual, responsáveis que também acompanham aqui a nossa programação do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. É um prazer, uma honra, uma alegria sempre estar com todas e todos vocês. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos. Eu tenho 1,70 de altura e hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul e uma blusa de manga curta de tom verde. Como chama esse verde mesmo? Verde. Ah, verde musgo. Verde musgo. E eu aproveito também esse momento para saudar a Yasmin e o Thiago, são nossos intérpretes de Libras, estão sempre aqui com a gente, fazendo esse trabalho parceiro de democratização do conteúdo aqui do Centro de Mídias. Então, uma honra estar com vocês aqui na nossa aula. E o componente que a gente vai trabalhar hoje, como vocês já sabem, é reflexões sobre o poder do contrato social às redes. O aprofundamento, né, de que faz parte esse componente é o hashtag quem divide multiplica, e a gente está trabalhando, na verdade a gente já está se aproximando do finzinho dessa primeira unidade curricular que se chamou Números Também Importam. Por que eu digo que a gente está se aproximando do finalzinho, pessoal? Porque a gente já está na última atividade, né? Então a gente vai lembrar lá no começo, quando a gente começou a ter as aulas desse componente, né? A gente viu que a gente tinha um total de 5 atividades, todas elas interconectadas, né? E fazendo assim um percurso gradual até a gente chegar aqui na nossa quinta e última atividade. E na verdade essa é a nossa penúltima semana de aula. Daqui a pouquinho a gente já encerra o trabalho com o nosso componente e no segundo semestre a gente inicia, abre as portas, né, para novos componentes que vêm por aí no nosso itinerário formativo. Eu vou contar para vocês que, como sempre, a habilidade de formação geral básica que a gente vai mobilizar na aula de hoje, essa que aparece aí na tela, é a de utilizar diferentes linguagens, incluindo diferentes linguagens para comunicar-se de forma crítica, significativa, reflexiva e ética em diferentes práticas sociais, incluindo, né, as escolares. Essa é a habilidade que a gente vem mobilizando ao longo do nosso curso e hoje ela vai fazer par, então, com uma habilidade de eixo estruturante, né, que nos pede para levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de diferentes naturezas. Ao fazer isto, a habilidade nos pede que a gente busque sempre contextualizar os conhecimentos na nossa realidade local e utilizar também procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Então, bora lá, bora dar o pontapé inicial nas nossas reflexões de hoje e a gente vai começar também, como sempre, fazendo uma breve recapitulação do que a gente fez na aula anterior. No encontro anterior, a gente já estava falando sobre tecnologias digitais e poder, essa relação, né, entre esses dois âmbitos, digamos assim, e a gente já estava falando dessa relação dentro de uma perspectiva específica, que era a perspectiva da vigilância, tá? Então, a gente tinha feito um percurso aqui na aula anterior que nos levou a perguntar, entre outras coisas, o seguinte: você já percebeu, né, que quando você demonstra interesse por um produto ou por um assunto ali na internet, né, você passa a receber ofertas e informações personalizadas sobre esse assunto ou sobre esse produto? Então, por exemplo, se a gente faz uma busca, né, usando mecanismos de busca, dali a pouco a gente começa a receber propagandas, né, enfim, relativas àquela busca que a gente realizou nesse incentivo constante e permanente ao consumo. E esse consumo que está, de alguma forma, atrelado a esses mecanismos de vigilância mesmo, né? Que são utilizados por diferentes empresas, organismos, né? Organizações que têm a ver com o controle das nossas atividades no meio digital.
Bom, a gente conversou sobre tudo isso na aula anterior e a gente também tinha se perguntado, afinal de contas, o que é esse tal de Big Data? Né? Essa expressão que aparece aí na tela para vocês é uma expressão está em língua inglesa, né? Se a gente for fazer uma tradução literal, ficaria algo mais ou menos assim, grandes dados ou grandes informações, né? E a gente tinha visto que não é lá muito fácil conceituar Big Data, né? Mas que se a gente fosse tentar colocar uma definição, a gente entenderia como Big Data toda e qualquer informação e dado que a gente gera a partir da nossa movimentação, né, ali na internet, seja em sites de compra, sites de busca, redes sociais, enfim, todo o nosso acesso e a nossa movimentação deixa pegadas, né? Seja, de repente, a gente curte uma foto na rede social, a gente faz um comentário, segue uma página de uma determinada empresa. Tudo isso, pessoal, é considerado Big Data, é considerado informação. E essas informações, é muito importante que a gente se atente para isso, essas informações, muitas vezes, a gente não consegue conhecer muito bem que finalidade, que fim vai ser dado para isso, né? Então, a gente tinha visto na aula anterior que essa autora estadunidense especialista, né, em vigilância digital, a Shoshana Zuboff, né, ela tinha cunhado o conceito Big Other para se referir, então, a esse grande outro que a gente nunca sabe exatamente quem é ou o que é, mas que utiliza as nossas informações, os nossos rastros aí da nossa movimentação digital para nortear políticas econômicas, ações, enfim, tá certo? Bom, por tudo isso, tem muitos analistas, muitos especialistas que afirmam que os dados pessoais, o Big Data, né, esse conjunto de informações e de dados que a gente está falando aqui, é como se fossem o novo petróleo da economia e do capital. Eu vou deixar essa perguntinha na tela por um minutinho para vocês refletirem um pouquinho melhor sobre ela, para ver se vocês conseguem, né, estabelecer uma resposta, e já já a gente continua e tenta responder. A gente já se vê. Bom, afirmar que a importância de uma determinada coisa é tão grande que ela se parece assim com o novo petróleo da economia, né? Não é pouca coisa, né? A gente sabe que o petróleo até hoje é extremamente explorado. Aliás, é um dos produtos que determina um pouco assim a oscilação da economia mundial. Tamanha a importância, a relevância, né, desse produto nas nossas vidas e na economia. Então, dizer que Big Data é como se fosse o novo petróleo da economia e do capital, em grande medida, significa dizer que, olha só, ele é o novo condicionante da economia, ele é o novo substrato da economia, ele é algo que não é trivial, mas que tende a ganhar cada vez mais espaço, importância e determinar mesmo o funcionamento da economia, né? Então, com isso em mente, pessoal, né, com essa ideia de que Big Data
é esse fenômeno digital, social, econômico, político, né? E que vem ganhando cada vez mais importância e relevância no contexto contemporâneo. A partir daí é que eu queria conversar com vocês sobre algumas características outras, né, desse capitalismo de vigilância, que também é essa ideia cunhada por Shoshana Zuboff, né? Esse capitalismo de vigilância seria esse período histórico que a gente viveria hoje, que a gente já viu algumas características na aula passada, e agora a gente vai ver, então, alguns outros elementos que são importantes, não só para a gente definir o que seria esse capitalismo de vigilância, mas também para a gente refletir efetivamente sobre como ele aparece no nosso cotidiano e que impactos ele traz para o nosso dia a dia, né? Então, a gente começa falando sobre a informatização da economia, né? E o que será que significa, pessoal, a gente falar que cada vez mais a nossa economia vai sendo informatizada? Bom, em grande medida, significa que vai se conseguindo manter cada vez mais um registro permanente, né, de todos os detalhes, de cada transação que se realiza. Isso não é pouca coisa, pessoal, porque assim, vamos ver aí na tela. Isso não é pouca coisa, porque assim, quem hoje nunca realizou uma compra pela internet? Bom, há pessoas que nunca realizaram, mas mesmo essas pessoas, elas conhecem pessoas que já realizaram, né? Então, comprar pela internet está ficando cada vez mais corriqueiro, mais cotidiano, mais comum. Tem pessoas que preferem comprar pela internet em vez de ir nas lojas físicas por uma série de razões, né? E então essa popularização do comércio online, de serviços e de produtos, vai então alimentando esse processo de informatização da economia, o que significa, pessoal, que cada simples compra que cada indivíduo realiza a cada minuto em cada local do globo é registrada de forma permanente. Então, vocês calculem a quantidade de informação e de dados que tudo isso não gera para as empresas, né? Então, a gente traz aqui uma citação, né, do que está no livro da Shoshana Zuboff e que se chama Capitalismo de Vigilância e Perspectivas para uma Civilização de Informação, em que a gente lê assim, ó: o computador cria um registro da transação. Eu argumento que essas transações mediadas por computador permitiram melhorias significativas na forma como as transações são realizadas e continuarão a impactar a economia no futuro que prevemos. Essa frase faz parte do livro da Shoshana Zuboff, é comentada por ela, mas não é uma frase dela, é uma frase que foi dita por um economista-chefe da Google, esse Hal Ronald Varian, né? Ele, num dado momento ali, né, da carreira dele, ele disse, olha só, o computador cria sim um registro de cada transação, isso é ponto pacífico, né? Mas eu não vejo problema nisso, tá? Argumentando esse economista-chefe da Google. Eu não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário, diz ele, eu acredito que o registro de todas essas transações serve para a gente fazer melhorias significativas em como as transações serão realizadas no futuro. Bom, esse é um ponto de vista, essa é uma perspectiva, né? O que a professora Zuboff faz um pouco é desconstruir essa ideia de que informatizar a economia cada vez mais traz apenas impactos positivos na vida dos indivíduos. Então, um dos elementos que ela utiliza para desconstruir um pouco essa ideia é justamente argumentar pela defesa, né, de que nós estejamos vivendo um capitalismo de vigilância que seria uma espécie de monstro que se alimentaria, né, a todo segundo de cada uma das nossas transações online. Então, a informatização da economia é um dos elementos importantes para a gente pensar esse contexto contemporâneo em que a gente está vivendo. Todos nós, né, pessoal, sem exceção, porque
em alguma medida, todos nós estamos inseridos, né, nesse mundo digital. Às vezes estamos mais ou menos inseridos, fazemos mais ou menos uso, mas de alguma forma estamos todos inseridos, né? Conhecemos pessoas que estão inseridas. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho melhor sobre o que vai junto, né, do que a gente está falando quando a gente fala de capitalismo de vigilância. Um segundo elemento que a professora Zuboff traz para a gente pensar, então, esse contexto, né, do capitalismo de vigilância, é que, ao mesmo tempo que a economia vai se informatizando e mantendo registros de todas as transações digitais, a economia, muito por conta disso, vai se tornando cada vez mais cognoscível. Cognoscível é uma palavra um pouquinho difícil, mas que é sinônima de eu nem sei se existe isso, mas eu vou falar conhecível, né? Algo que se deixa conhecer, algo que é possível conhecer. Então, o que ela quer dizer? Que cada vez mais vai se podendo conhecer a economia e seus meandros, os meandros do seu funcionamento. Por quê? Porque se a gente for voltar lá para as aulas de história, pessoal, vocês devem lembrar que houve um economista, né, entre vários, um economista neoliberal lá do começo do século XX, né, que propôs, aí que a gente está falando do Hayek, né, que propôs lá no seu livro Os Erros Fatais do Socialismo, a ideia de que haveria uma misteriosa mão invisível, né, do mercado. Talvez isso soe familiar para vocês, né, aparece muito nas aulas de história. A ideia de que haveria uma certa mão invisível do mercado, uma espécie de entidade, digamos assim, que é incognoscível, que a gente não sabe como funciona, mas que funcionaria para regular a economia, né? Então, essa concepção, né, de economia, de que haveria um certo ente incognoscível regulando essa economia, faz com que se entenda que a economia também é incognoscível e misteriosa, né? E a Zuboff diz pra gente, essa ideia vai caindo por terra cada vez mais, porque à medida em que a gente vai mantendo registros das transações online, tanto mais a gente vai conseguindo conhecer e prever, essa é a parte mais importante, prever o funcionamento da economia, né? Então, diante dessas novas características, né, do mercado, o economista-chefe da Google, né, o Varian, ele localiza 4 novas funcionalidades, né, das transações mediadas por computador. Então, ele diz assim, primeira coisa que a gente consegue fazer com mais facilidade hoje, que as pessoas fazem praticamente tudo da sua vida no computador ou no celular. A gente consegue extrair cada vez mais dados e analisar cada vez mais esses dados, para entender o comportamento das pessoas e prever também o comportamento das pessoas. A gente consegue também, diz ele, estabelecer novas formas contratuais devido a um melhor monitoramento. A gente já vai ver daqui a pouquinho um pouco melhor o que isso significa, que não é tão simples assim e não tem poucas consequências, né? A gente consegue também, diz o economista, fazer uma melhor personalização e customização da experiência do usuário, do comprador, né? Enfim, e a gente consegue estabelecer um regime de experimentos contínuos, sempre testando o que é melhor aceito pelas pessoas, de forma que as empresas vão se aprimorando e obtendo cada vez mais reconhecimento e lucro, né? Aí, o que a Zuboff faz? Ela pega cada um desses pontos que são mencionados pelo Varian e detalha, né? Então, ela diz assim, quando ele coloca que é possível fazer cada vez mais extração e análise de dados, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que
tudo que a gente faz na internet. Transações econômicas, então, compras, envio de dinheiro, enfim. Uso de sistemas institucionais mediados por computador, sensores incorporados a objetos, bancos de dados governamentais e corporativos, câmeras de segurança públicas e privadas, postagens curtidas em redes sociais. Tudo isso, gente, é dado que pode ser extraído para uso das empresas e governamental também. Aliás, é interessante a gente fazer uma menção aqui a essa expressão que está se popularizando cada vez mais, mas eu não sei se vocês já conhecem, a expressão internet das coisas, né? Quando a gente fala de sensores incorporados a objetos, vamos pôr na tela, por gentileza? Quando a gente fala de sensores incorporados a objetos, corpos e lugares, a gente está fundamentalmente falando da internet das coisas. É a ideia de que as coisas, os corpos e os objetos também estarão cada vez mais interligados a um certo sistema de inteligência artificial. A gente já tem alguns exemplos, né? Então, drones, né? Dispositivos eletrônicos que a gente veste, do tipo relógio que a gente veste no corpo, mede nossa pulsação, faz uma série de coisas para a gente, né? Dispositivos inteligentes para o lar, por exemplo, chegar em casa e dizer acenda a luz, tudo isso faz parte desse balaio que a gente chama de internet das coisas e que se alimenta bastante desse processo de extração e de análise de dados, né? E aí o que acontece? Vai se extraindo tanto dado e analisando tanto dado que começa-se um processo que é chamado de data exhaust, em inglês, que significa usar os dados até a exaustão. Usar os dados que as pessoas geram no seu cotidiano, no seu convívio social, até assim, a última gota para tudo que for possível, é a exaustão, né, desses dados. Ao mesmo tempo em que surge a figura de um profissional que nunca havia existido, que é esse profissional que é conhecido como data broker, né? Do inglês seria uma espécie de corretor de dados, vendedor de dados. Então, essas empresas que elas são especializadas em coletar big data, coletar dados, extrair informação e vender esses dados para que outras empresas façam uso. É a figura do data broker, né, do corretor de dados. Quem um dia imaginou que surgiria, né, essa profissão ou esse ramo da economia, né? Sobre monitoramentos e contratos, a Zuboff diz para a gente, sim, cada vez mais no capitalismo de vigilância se estabelecem novas formas de monitoramento da vida humana, né? E a partir dessas novas formas de monitoramento surgem também novos contratos. Então, com as transações mediadas por tecnologia, comportamentos que antes não eram possíveis de ser observados passam a ser conhecidos pelas empresas e começam-se a redigir contratos baseados nesse comportamento. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Supondo que uma pessoa comprou um carro parcelado. Aí, ela passa por uma dificuldade na vida dela e ela não consegue mais pagar as prestações. Então, ela fica inadimplente, não paga mais as prestações. E aí, o que acontece? Com a internet das coisas, com esse capitalismo de vigilância, haverá um momento, diz a Zuboff, em que será possível que a empresa que vendeu o carro bloqueie esse carro a partir do momento em que ela perceber que o comprador ou a compradora não estão mais pagando as prestações. Estão entendendo como que o nível, o grau de monitoramento vai ficando cada vez mais elevado no dia a dia, né? Então, as companhias de seguro podem, a gente não sabe daqui quanto tempo, chegar em um momento em que elas vão instalar rastreadores, né, nos seus carros para verificar, por exemplo, se os clientes estão dirigindo ou não com segurança, né? Então, é disso que a Zuboff está falando quando ela fala que os mecanismos de vigilância, eles também dão ensejo, eles abrem portas para novas formas de monitoramentos e novas formas de contratos, né? E aí, a Zuboff diz assim para a gente, esses processos novos que vêm ocorrendo hoje, eles reconfiguram a estrutura do poder.
Eles reconfiguram a estrutura da conformidade, da resistência, que vinham herdadas da sociedade de massa. Então, a gente está falando de 100 anos atrás, né? 50 anos atrás, e que era simbolizada pelo Big Brother. Então, vocês devem lembrar que na nossa última aula a gente começou o nosso encontro fazendo uma menção à obra de um grande escritor inglês, o George Orwell, né? A obra se chama 1984, e nessa obra uma das principais personagens, se é que podemos dizer assim, era justamente o governo que se chamava Big Brother, né? E que monitorava todos os indivíduos, todos os cidadãos. Olha o que a Zuboff está defendendo, que interessante. Gente, a era do Big Brother acabou, diz ela. A gente vive, sim, ainda um período de vigilância e de monitoramento, mas não nos mesmos termos como era realizado antigamente. Por quê? Porque o poder hoje, diz a Zuboff, não pode mais ser resumido por esse símbolo totalitário, né, de governo, de comando e de controle centralizado. Não. O poder hoje, ela coloca, está completamente diluído. Está completamente dissolvido em diferentes agentes sociais, sejam eles o próprio governo, empresas, organizações, associações, instituições que monitoram, controlam e vigiam os indivíduos de diferentes maneiras. Né? Então, aquela ideia que a gente trabalhou na aula passada, de que o panóptico, né, que tinha sido proposto lá pelo Jeremy Bentham, né, serviu durante muito tempo para explicar uma certa realidade de controle e de monitoramento, diz a Zuboff, hoje ele é insuficiente. Ele é insuficiente porque é uma representação muito prosaica ainda, né? Muito trivial, né? Do que a gente vive hoje, desse monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente não tem hoje meios de sair ou de fugir dessa vigilância. E a conclusão a que a Zuboff chega pode parecer meio apocalíptica, né? É um pouco assim, puxa vida, professora, então você está dizendo que assim, cada passo que eu estou dando aqui na internet, cada curtida que eu estou dando, cada compra que eu estou fazendo, cada site que eu estou acessando, né? Cada transação que eu estou realizando está sendo vigilada e você está dizendo que não tem muito por onde fugir. Um pouco essa é a tese que a Zuboff está defendendo. A gente sabe que hoje existem algumas formas, né, a que a gente pode recorrer para proteger a nossa privacidade um pouco mais, mas em grande medida a tese que a Zuboff defende é de que, de fato, em algum grau, esse controle, esse monitoramento e essa vigilância são inescapáveis do ponto de vista individual. Né? Bom, na próxima aula a gente vai continuar abordando a Zuboff, né? A gente vai falar sobre outros 2 elementos do capitalismo de vigilância, que são a personalização e a customização, e também a possibilidade da realização de experimentos contínuos, nessa nova realidade de geração de dados. Para quem se interessou especialmente por esse tema, eu deixo aqui algumas sugestões de leituras para vocês. Então, tem um livro organizado pela Fernanda Bruna sobre tecnopolíticas da vigilância, um texto do Lucas Melgaço, Somos Todos Pequenos Big Brothers, né? E da Ana Célia, que vai trazer aí a vigilância, né? Pensando um pouco no modelo do panóptico e do Big Brother mais contemporaneamente, em 2019. Como não poderia deixar de ser, né? Fica também o roteiro do estudante, uma sugestão de atividade para vocês realizarem aí em sala de aula e que pede que vocês se reúnam então em grupos, né? E deem continuidade à elaboração do projeto de lei em que cada grupo já está trabalhando. É legal se vocês fizerem fizerem registros, né, para ir acompanhando a elaboração desse projeto de lei, sempre no caderno de vocês. E eu vou, então, me despedindo de todas e todos. Passou muito rápido. Eu envio um beijo muito carinhoso. Cuidem-se muito. Não esqueçam de avaliar a aula de hoje, por gentileza. E em breve estaremos juntas e juntos novamente. Um grande, grande beijo.
Beijo, um abraço. Tchau, tchau.